Bem-vindo ao canal Despertar Harmônico, meu nome é Diego. Antes de começar o vídeo, eu peço por gentileza, se for possível, inscreva-se no canal, é de graça. Se você gostar do vídeo, dá uma curtida por aqui. E se quiser comentar, fique à vontade. O comentário, a troca é sempre muito bem-vinda. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a tecnologia no mundo espiritual, no mundo astral, ou como quer que você chame, e a relação na Umbanda. Por que eu trouxe esse assunto hoje? Eu já frequento a Umbanda e sou umbandista, somando tudo, dá mais ou menos uns 3 anos. Né? Mas eu sempre, desde os meus 17 anos, 16 anos, que eu estudo sobre espiritualidade. Leio bastante livros, né? Já li muitos livros. Né? A formação espiritual é o kardecismo, né? O espiritismo kardecista. Então, eu já li muito. Já li todo o Pentateuco do espiritismo, né? Que são os 5 livros principais do Allan Kardec. E em diversos momentos, em diversas obras, é mostrado claramente que o mundo espiritual, o mundo astral, ele é muito exatamente parecido com o nosso, só que muito melhor, né? Parecido, que eu digo, da forma que ele é organizado, mas ele é muito melhor, né? Na realidade somos uma cópia muito mal feita, muito um rascunho do mundo espiritual. Mas o ponto que eu quero tocar nesse vídeo é a questão da presença maciça e diária e corriqueira das tecnologias no dia a dia dos espíritos, no dia a dia dos seres que estão em outras dimensões. Em que cada dimensão existe tecnologia, inclusive nas dimensões inferiores, inclusive no mundo umbralino, onde os magos negros, onde os sombras, os chefes de legiões e toda essa turminha aí que gosta de obrar o mal, eles trabalham também com uma alta tecnologia, tanto no umbral quanto nas dimensões mais superiores, onde prevalece o amor, a bondade, a caridade, a evolução, existem tecnologias. Temos no filme, por exemplo, O Nosso Lar, mostra tecnologia em diversos momentos, inclusive naquele transporte voador. Nos livros também do André Luiz é falado desses transportes. Eles falam dos armamentos, isso na ficção científica, armas que são usadas para defender as colônias espirituais, para fazer incursões em regiões mais densas do umbral, né? Mas obviamente não são armas para matar, são armas que paralisam, é uma espécie de energia que essas armas liberam que paralisam o espírito, ele fica paralisado. Mas existe todo um equipamento tecnológico funcionando dentro de uma cidade de uma dimensão superior, ou de uma dimensão diferente da nossa, né? Acho que é mais fácil de ser compreendido. No umbral, nós temos centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para espalhar doenças no mundo físico, para descobrir novas formas mais eficientes de obsediar as pessoas, formas de utilizar a inteligência artificial para poder também prejudicar o ser humano. Eles desenvolvem pesquisas todo dia, 24 horas. Além disso, eles também desenvolvem pesquisas para cada vez mais interferir, para cada vez mais conhecer a psique
do ser humano. Tanto que em muitos livros, em vários livros, você encontra momentos onde espíritos de luz, guardiões, mentores, eles vão em casas que estão sofrendo ataques espirituais, onde tem obsessores, e retiram aparelhos de alta tecnologia que emanam, liberam um campo eletromagnético negativo. E esse campo eletromagnético negativo, ele baixa a frequência das pessoas que estão naquela vibração do aparelho. Ou seja, nós não estamos lidando somente com o sobrenatural. Não, são mundos, são civilizações, são sociedades em dimensões diferentes que lidam com a tecnologia. Os Exus, pretos velhos, caboclos ou qualquer outro tipo de grupos que trabalham em religiões e que recebam nomes diferentes, não importa a nomenclatura, mas qualquer tipo de espírito que trabalha pelo bem e pela luz, opera tecnologias. O próprio processo de reencarnação no mundo físico, ele é feito, ele é programado através de grandes computadores, grandes sistemas de computação que não cabem nem na nossa imaginação. E muito da nossa tecnologia, praticamente toda a nossa tecnologia, ela vem de lá para cá. São pessoas que reencarnam já com conhecimento para desenvolver a tecnologia do mundo terrestre. Aí você pode falar de medicina, engenharia, ciências, pesquisas, não importa. São tecnologias também. Telecomunicações, tudo. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando das tecnologias do mundo espiritual e mostrar para vocês que as tecnologias deles são muito mais avançadas do que a nossa. Um celular para eles é algo extremamente ultrapassado. O nosso computador mais incrível para eles é algo já obsoleto. Isso eu estou falando somente das raças humanas. Estou falando restritamente aos campos dimensionais do planeta Terra. Eu poderia ir mais longe, mas para não ficar muito confuso, vamos pensar somente nas dimensões que permeiam o nosso planeta, tanto para baixo quanto para cima. Entre aspas, né? Baixo e cima não existe, mas deu para entender o que eu estou querendo dizer. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro da Umbanda existe algumas coisas que as pessoas não conseguem compreender, que são arquétipos, tá? Arquétipos, para que as pessoas aceitem a ideia da entidade. Estereótipos. Qual é o estereótipo de um preto velho? Aquele velhinho que fala errado, né? Aquele velho, sendo velho, que anda curvado, tal. Qual o arquétipo e qual o estereótipo do caboclo? Qual o arquétipo e qual o estereótipo do Exu? Qual o arquétipo e qual o estereótipo da cigana, do cigano, da ibejada e por aí vai. Todos têm seus arquétipos gerais. Todos têm suas características similares. Lembrando que cada entidade é um ser humano diferente, tá? Pessoas diferentes, com personalidades diferentes, que trabalham para falanges. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Mas as pessoas acham, pela ignorância, não no modo pejorativo, mas por ignorar, pela falta de estudo, pela falta de conhecimento, pela falta de leitura, pela falta de expansão de consciência, que os espíritos que trabalham na Umbanda, ou no Candomblé, ou em qualquer campo da espiritualidade, que se apresentam dentro de um arquétipo
ou de estereótipo antigo, ele desconhece completamente a nossa tecnologia e as coisas do nosso mundo. Meus amigos, isso dá para entender quando estamos falando do consulente, quando estamos falando das pessoas que vão ter contato com a Umbanda, assistir uma gira, assistir uma sessão, pessoas que ainda precisam daquela vestimenta de preto velho para ela acreditar que está falando realmente com um ex-escravo ou com um exusão de capa e cartola, né? Ou um caboclo, flecheiro e caçador. Elas precisam ainda, porque isso vai mudar, mas ainda, como tem as pessoas no geral, a maioria de nós temos uma fé infantilizada, temos um conhecimento infantil, nós precisamos desses arquétipos, desses estereótipos para a gente poder acreditar e dar veracidade, comprovação que aquela mensagem vem realmente de um preto velho. Beleza, isso dá para compreender, mas também dá para se mudar. Mas o que não dá para compreender, e que é o propósito principal desse vídeo, são os médiuns. Que médiuns temos hoje que não estudam, e pior, não usam o raciocínio? Como que um espírito, uma entidade que habita regiões de altíssima tecnologia, que usam altíssimas tecnologias, que vão desde transportes voadores até implantes que misturam a matéria com a energia, aparelhos, eles estão com a gente agora, deve ter aqui agora algum deles perto de mim, assim como tem perto de vocês. Eles estão vendo tudo que a gente vê, eles participam de toda a evolução da sociedade. Vamos entender uma coisa, os espíritos não são burros, eles não são idiotas, eles não estão presos no século XIX, século XVIII, século XVII. Não é porque uma pombogira fala que ela desencarnou em 1850, que pode ser muito bem verdade. Muitos espíritos desencarnaram há muito tempo atrás e estão até hoje evoluindo e trabalhando, mas não quer dizer que a mente delas está parada, fechada naquela época. Que eles ignoram e desconhecem e não entendem nada do nosso mundo. Porque eu vejo médiuns falando, né, que o espírito ele não sabe falar celular, aí fala a telinha. Quando fala de dinheiro, usa outra palavra, aquele negócio que vocês usam para poder comprar coisa. Gente, tudo bem, né, como eu falei, o consulente precisar dessa mistificação, né, desse arquétipozinho. Mas o médium ele tem que ter noção, tem que ter conhecimento, ele tem que estudar. É obrigação do médium estudar e entender que os espíritos sabem muito bem o que são YouTube, Facebook, Twitter, celular, smartphone, computador, ônibus, carro, trem, metrô, dinheiro, banco. Gente, por favor. Porque eu vejo muitos médiuns, não de agora, mas de sempre, quando incorporam, eles têm que falar, eles não podem falar celular, porque, como que um espírito está falando de celular? Gente, eles vivem com a gente. E como eu falei, o mundo que eles habitam é muito mais avançado do que o nosso. É o que eu falo, é a falta do estudo, a falta do conhecimento e a ignorância de ignorar um assunto. Então vamos lá, galera, vamos buscar conhecimento, vamos buscar leituras. O que não falta são livros que deixam explícitos, super explícitos. Tem um filme, se você não gosta de ler, vê lá O Nosso Lar, veja como uma cidade é altamente tecnológica. Como que os espíritos
não sabem o que é um celular. Eu já vi pessoas nas redes sociais falando, nossa, como que um espírito incorporado está gravando um vídeo para o YouTube? Ué, por que ele não pode? Vocês acham realmente que os espíritos estão numa bolha fechada de ignorância? Eles têm a mentalidade do século XVIII. Eles não conhecem carro, ônibus, celular, nada, né? Eles são completamente ignorantes. Isso aí é até um desrespeito com eles. Provavelmente esse vídeo não vai ser muito aceito pelos umbandistas ou candomblecistas mais tradicionais, mais ortodoxos, mais de visão fechada, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para poder transmitir mensagens e também o que eu penso, que são frutos dos meus estudos, das minhas observações e do que os meus guias e meus mentores passam para mim. E coisas que, ao meu ver, são óbvias e lógicas. É isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, essa visão aí. Reflita, pense, leia os livros que tem, livros do Ramatiz, os livros do André Luiz, como eu falei. Nossa, são muitos livros. Eu até posso até colocar aqui embaixo, aqui na descrição, uma lista de autores onde nas psicografias são falados, são normalmente das coisas tecnológicas que existem do lado de lá. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham chegado até o final, quase 17 minutos. O conhecimento liberta. Valeu!